Olá, sejam bem-vindos a mais um Histórias do Reddit, hein? Eu sou o babaca? Sou a babaca por ter dado à minha sogra um motivo para me odiar? Eu, 19 anos mulher, e meu namorado, 23 anos homem, estamos juntos há 4 anos e para facilitar o entendimento de vocês na história, vou me referir a mim como M e a ele como L. Eu e o L namoramos há 4 anos e desde o começo minha sogra não gostou muito disso. Nós nos conhecemos desde crianças já que nossas mães são amigas, mas só realmente paramos para conversar há 5 anos atrás. Isso fez com que nos aproximássemos muito rápido, e consequentemente engatássemos em um relacionamento. Minha sogra é uma mãe extremamente possessiva e ciumenta, ela sente muito ciúmes de mim com o L, e deixa isso bem claro às vezes. Mas nada nunca foi como o acontecimento que narrarei mais à frente, e que é o motivo de eu estar escrevendo esse post. Ela sempre fez comentários que me deixavam desconfortável, mas tudo em tom de brincadeira, coisas como: a propósito L, eu seu pai e seus irmãos vamos viajar para tal lugar no fim do mês, não quer vir com a gente? Aposto que vão ter muitas meninas bonitas lá e a N não vai estar te vigiando. Como destaquei, tudo sempre era em tom de brincadeira, então não questionava, e meu namorado sempre demonstrava frustração e chegou até a tentar conversar algumas vezes com a mãe dele para estabelecer limites, mas eles nunca chegavam em um consenso. Até que recentemente, meu namorado e ela discutiram, porque durante uma reunião de família ela falou sobre mim de uma forma grosseira, e isso irritou ele profundamente. Ela sempre fazia pequenas observações de como achava que minhas roupas eram curtas demais. Como percebia que eu olhava para outros homens na rua, coisa que nem preciso dizer que não acontecia, ou até mesmo como ela achava que devíamos nos proteger bem, porque não cuidaria de nenhum neto meu, e que eu não seria competente o suficiente para ser mãe. Gostaria de destacar que ele e eu somos maiores de idade, ele mora sozinho e estuda para passar em concurso, e eu moro com meus pais e estudo para entrar na faculdade. Portanto, nem existe razão para ela falar esse tipo de coisa para nós dois. Um comentário desse tipo fez com que meu namorado se irritasse com ela e eles tiveram uma discussão. Ela nunca falava essas coisas na minha frente, só quando estava sozinha com ele, e um dia ele se cansou de ouvir. Pois bem, eles ficaram umas 2 semanas sem se falar e então teve a briga que é o motivo de eu estar escrevendo essa postagem. Para tentar uma reconciliação com meu namorado, minha sogra marcou um almoço de família e chamou tanto eu e meu namorado quanto os irmãos e avós deles. Eu achei que ela estava tentando realmente melhorar, e mesmo não querendo ir, convenci meu namorado de que a gente deveria passar lá, por pelo menos algumas horas para não ficar um clima ruim. Fomos pro almoço, ficamos por lá e depois de umas 2 horas, ele estava mais tranquilo com a mãe, então pouco depois da sobremesa ele se despediu da família, e disse que nós dois iríamos embora porque eu ia para casa estudar. E inicialmente eu realmente ia, mas parei na casa dele para pegar alguns livros que estavam por lá, e o clima esquentou. Ficamos por lá mesmo e então aconteceu. Enquanto nós dois estávamos no quarto fazendo vocês sabem o que, a mãe dele chegou no portão e começou a esmurrar ele, a gente ficou sem entender e eu ouvi ela gritar coisas como: "Essa ladra mentirosa, quer destruir minha família, quero ver a bolsa dela", e enfim, pensei que tinha acontecido alguma coisa durante o almoço, e levantei assustada sem entender nada. Ela deu a volta e entrou pela porta do quintal, sim. Ela teve o descaramento de entrar sem permissão. Não só entrou como passou a esmurrar a porta do quarto gritando pro meu namorado abrir, sendo que ele nem mora mais com ela não podia chegar assim na casa dele. Eu juro que a minha sogra não parava de gritar, e o meu namorado, que se vestiu mais rápido, saiu para falar com ela ainda sem entender nada. Eu fiquei dentro do quarto e tranquei a porta irritada pela inconveniência dela e podem me chamar de mesquinha, mas irritada também por ela ter atrapalhado o momento. Por estar trancada lá dentro, remoendo minha raiva, demorou um tempo até perceber que a ladra em questão que ela estava acusando, era eu. Só vim realmente perceber isso, quando ela passou a esmurrar de novo a porta do quarto, gritando meu nome e me chamando de mentirosa do inferno, falando que queria colocar o filho dela contra ela, e ainda tinha roubado o dinheiro da carteira do meu sogro.
Eu fiquei confusa e até quis ir perguntar o que estava acontecendo, mas ela batia a porta com tanta força, que fiquei com medo de sair e aquela louca vir para cima de mim. Meu namorado então colocou ela para fora, e disse que a gente iria lá mais tarde. Voltou pro quarto, pediu para eu me vestir e pediu desculpas por aquilo. Ele queria me levar imediatamente para casa, mas eu disse que ele tinha dito para a mãe dele que ia me levar para falar com ela, então iríamos fazer isso. Fomos até a casa dela, que não ficava muito longe, e quando eu cheguei lá fui recebida aos gritos. Ela me acusou de roubar R$ 200 da carteira do meu sogro. Não tenho nenhum problema com ele, sendo que eu sequer tinha pegado a carteira dele em algum momento. Depois de me acusar de roubo, ela começou a descarregar toda a raiva dos últimos 4 anos em mim, me chamou de mentirosa, falou que eu colocava o L contra a própria família. Que ele ia sofrer muito se levasse adiante os planos de se casar comigo, que eu era uma oferecida, e que considerava maldito o dia em que eu conheci ele. Meu namorado até quis começar a me defender, mas para mim aquilo foi o auge. Eu sei que estava na casa dela, e consequentemente foi errado agir da forma que agi, mas pela primeira vez gritei com ela de volta. Falei que ela era uma narcisista, que achava ela uma antipática, e que o filho dela não se afastou por causa de mim, mas sim porque ninguém conseguia ficar perto de uma velha insuportável como ela. Que a única mentirosa era ela por acreditar que eu tinha culpa pelos problemas dela, e mentir sobre isso para si mesma. E antes de ir embora transferi R$ 200 para o meu namorado pelo Pix, e disse que ela podia enfiar aquele dinheiro naquele lugar. Meu namorado depois me reenviou o dinheiro e disse que ele mesmo pagaria. Faz mais de 2 semanas e ele não tem falado com ela, não responde às mensagens, nem às ligações, e não atende quando ela vem atrás dele. Meus cunhados me chamaram de babaca por gritar com ela dentro da casa dela, e meu namorado por estar evitando a própria mãe. Não foi a atitude mais correta, mas não me sinto totalmente errada, e meu namorado já tentou falar com ela normalmente, e como não conseguiu resolveu simplesmente ignorar. Sinto que de qualquer forma fiquei em maus lençóis, com as avós do meu namorado, meu sogro e etc. Mas sempre que cito isso ao meu namorado, ele diz para não me importar, e fala que quem tem que gostar de mim é ele, e que eu não preciso agradar eles. Nós somos os babacas nessa situação? Sou babaca por fazer festa de aniversário para minha mãe? Minha mãe falou que queria ter dinheiro para fazer uma festa de aniversário, pois era seu 50º aniversário. Como eu estou trabalhando, e ganhei um valor considerável, resolvi fazer uma comemoração simples. Eu queria fazer algo surpresa, convidei alguns familiares que mesmo morando longe disseram que iriam participar, mas no meio do caminho resolvi contar a ela, que começou a dizer que não queria festa, mas ao mesmo tempo jogava algumas indiretas sobre a festa. Ela ficou uma semana dizendo que teria que fazer as coisas, mas eu disse para ela não se preocupar que eu cuidaria de tudo. No dia do aniversário dela eu peguei uma folga para poder comemorar, então saí para comprar as comidas e decoração com meu namorado. Mesmo ela não gostando dele, ele fez questão de me ajudar com tudo e me trazer em casa para poupar tempo. Enquanto isso ela ficou em casa limpando o ambiente. Quando eu cheguei comecei a preparar as comidas que faltavam. Fazer suco, pois eles são adventistas, e têm que preparar tudo natural, e não podem comer alguns tipos de comida, etc. Não parei nenhum momento cozinhando, organizando e deixando tudo pronto. Meu pai, minha avó e minha tia me ajudaram muito a decorar e cozinhar, mas minha mãe inventou de fazer arroz com galinha, e um bolo, mesmo eu já tendo encomendado um bolo para tirar fotos, e outro para comer. Ela saiu antes de terminar de cozinhar, deixou apenas a galinha desfiada e o bolo assando enquanto foi fazer as unhas e até aí tudo bem. O aniversário era às 19 horas, e estava tudo arrumado quando ela chegou, exceto pelo bolo que acabou sentando, mesmo eu seguindo os passos que ela me disse. O arroz com galinha que ela começou a fazer estava praticamente pronto. Quando ela chegou começou a reclamar comigo, porque ela não queria festa, que os convidados chegariam e ela estaria cozinhando, que no dia que era para ela descansar estava tendo que trabalhar, que ela estava doente e tinha que fazer as coisas. Que a comida não iria dar, a festa era para 11 pessoas, eu fiz uma lasanha,
Comprei 2 bolos, sem salgados, 2 potes de doce, 2 garrafas de suco natural, sem brigadeiros, mais o arroz com galinha que ela fez, e o outro bolo, e iria fazer ela passar vergonha. Porque ela não queria festa, por não poder pagar para fazer uma festa grande, ela queria convidar toda a igreja e fazer uma festa grande para eles, mesmo ela não se dando bem com quase ninguém. Os convidados chegaram, e ela continuou reclamando para eles tudo o que eu disse acima. Quando eu vi que ela estava tentando virar eles contra mim, eu me tranquei no quarto e comecei a chorar. Minhas tias disseram que eu não tive culpa, que ela estava sendo mal agradecida, mas meu pai ficou do lado da minha mãe e ela sempre fica insatisfeita quando tento agradá-la. Diz que eu faço de má vontade. Eu fiquei muito triste e chorei bastante, mas ainda me pergunto, será que eu fui babaca por dar uma festa, mesmo ela dizendo que não queria? Obrigado por chegar até aqui, se gostou deixa o like, inscreva-se, e nos vemos no próximo vídeo.